Olá, tudo bem? Aqui agora é 6:30 da manhã e eu tô gravando esse vídeo, por isso que eu tô de roupão ainda. E hoje nós vamos falar, do dia 2, então, confiante em Cristo. E primeiramente eu quero orar, pelo nosso dia, para que nós venhamos a entender essa palavra, porque às vezes a gente pode entender o que está escrito, mas existe uma revelação em cada palavra que eu creio, que venha do Espírito Santo. A revelação, Existe uma palavra rema que fala que é a revelação que o Espírito traz de cada palavra, Eu creio que é uma conexão, porque além do entendimento, do logos que a palavra fala, que logos é a palavra escrita, a palavra dita, o entendimento da palavra. Mas existe a rema, então, que vem abrir os nossos olhos. É quando a gente lê alguma coisa e aquilo ali desperta algo dentro da gente, que ela vai além do entendimento, Então, que todas as palavras que a gente venha fazer e falar, durante o nosso devocional, na leitura da Bíblia de vocês, que a gente possa, então, ter a rima, ter esse entendimento além da palavra, além da escrita, que a gente venha ter uma revelação dentro do nosso ser, quando aquilo ali abre os nossos olhos para enxergar além do que está escrito, Então hoje a gente vai falar sobre confiantes em Cristo. E eu quero orar e em nome de Jesus declarar sobre as nossas vidas que nós somos confiantes em Cristo, que a nossa confiança e a nossa esperança está depositada nele, somente nele. Em nome de Jesus, Pai, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para entender não somente aquilo que está escrito, mas também o que está escrito venha a ser revelado a nós. Abre os nossos olhos, Pai, para entender o que a Tua palavra fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou ler, Hoje a gente vai falar sobre confiantes em Cristo e começa assim: a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Isaías 32, 16, 17. Quando você pensa na imagem de uma mulher confiante, o que imagina? Nas revistas, nas lojas e quase todas as vezes que olhamos para uma tela, vemos a ideia que o mundo tem de uma mulher confiante. E eu gostaria que vocês pensassem realmente sobre isso, O que eu imagino numa mulher confiante? Eu acreditava muito, que uma mulher confiante era uma mulher que confrontava, as pessoas e que ela tinha sempre uma resposta e ela era ousada, e esse era um entendimento que eu tinha antes. Então eu era muito confrontada e me intimidava muito com mulheres fortes nelas mesmas, E essa era uma ideia que eu tinha antes, E não há muito pouco tempo, faz pouco tempo assim que eu tenho outro entendimento do que é mulher forte hoje, Outro entendimento do que é uma mulher confiante, E eu era muito intimidada pelos esses meus pensamentos e eu acabava me afastando, E me diminuindo também, que não é isso que o Senhor quer de nós, E eu falo, hoje eu entendo que isso é uma falsa humildade, Porque por que nós nos diminuímos diante de outra pessoa por acreditar que ela é mais forte ou mais dominadora do que nós, Então a gente se diminui. E então, virando cabeças com o seu sorriso controlador, garantido e o seu estilo impecável. Não é por acaso que essa confiança costuma estar à venda na forma de um produto de beleza ou de um estilo de vida
que nos levará de um antes pouco desejável para um depois fabuloso. A longo prazo, contudo, a busca por afirmação no sucesso ou na atratividade é vazia. De quantas curtidas em uma foto nós precisamos, ou quantos comentários de estranhos serão necessários para finalmente dizermos: basta, estou completa? Garanto que 1 milhão por dia jamais seria suficiente para nos preencher. Eu dizia assim, eu nunca fui essa mulher vaidosa, né? Mas muitas vezes eu me questionava, né? Se eu era suficiente por não ser assim, né? Se eu era suficiente para estar do lado do meu marido. Porque eu pensava assim, nossa, tem tantas mulheres mais suficientes e mais bonitas e mais femininas e mais vaidosas. Então, será que, né, eu sou suficiente, né? E eu falo assim que não tem problema, né? A gente, cada uma hoje, né, tem a sua personalidade, a sua maneira de, né, de se vestir, de se maquiar e tudo mais. E eu olhava para isso porque eu nunca gostei muito, né, de estar, nunca fui vaidosa nessa questão, e então eu me diminuía, né? Eu pensava que eu tinha algum problema e por não gostar, né? E me diminuía em relação a isso. Mas hoje eu percebo que não tem problema, né? Porque esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. E eu acredito que tem muitas mulheres assim como eu, que se sentem, né, intimidadas, se sentem intimidadas como eu já me senti, né? Então, ele fala aqui, né, que garanto que 1 milhão por dia jamais seria suficiente para nos preencher. Eu creio que esse vazio que existe em muitas de nós e já veio a existir dentro de mim, é um lugar que só o Senhor pode preencher, né? Existe um lugar que somente Deus preenche na nossa vida, né? E que às vezes a gente vai tentando, então, buscar esse lugar em outras coisas, pessoas, né? Em vaidades, né? Por exemplo, assim, eu desejo um carro, tá tudo certo desejar um carro, mas às vezes aquilo ali se torna como se aquilo ali fosse preencher a vida e zerei, sabe? Zerei a vida, que nem as pessoas falam, né? Mas vai chegar um momento que você vai conseguir esse carro. E aquilo ali, aquele sentimento bom, vão durar 1 semana, 2 meses no máximo, e daqui a pouco você já tá vazio de novo e precisa correr atrás de novo de alguma coisa. Então é uma busca incessante por preenchimento, né? E eu falo que o Senhor Jesus, né, o nosso Pai, que é Deus, Ele pode preencher, né, todas as coisas. Ele é aquilo que pode tapar esse buraco que nós sentimos, né, que é o vazio, né. Então, se confiarmos na popularidade ou na beleza, procuraremos constantemente que outras pessoas afirmem nosso valor e nos digam que somos desejáveis. Nossa autoestima estará repetidamente em perigo e ameaçada por outras mulheres, e a nossa confiança será passageira. Mas existe outro caminho. Nós temos um príncipe que está sempre disposto a tornar belas as mulheres que vão até ele. A confiança que ele nos dá chega ao mais profundo do que sequer sabíamos como deixar alguém tocar. É mais do que apenas uma vitrine, um filtro ou um novo acessório. É o brilho profundo e aquecedor que vem de saber que somos amadas e conhecidas profundamente. Quando uma mulher é amada assim, dá para ver. Cristo Jesus nos abençoou com o favor dele. Está na hora de permitirmos que o seu amor seja mais do que suficiente e que deixemos de procurar realização em outro lugar. Está na hora de darmos uma olhada no antes e depois da nossa alma. Está na hora de verdadeiramente apreciarmos o que Cristo fez e de construirmos nossa confiança em cima disso.
O amor que Ele provê nunca desvanece. Ele anseia nutrir eternamente cada uma de nós, a fim de que possamos florescer no seu amor. Né? É lindo porque a nossa confiança vem daquilo que Ele fez em nós. Eu demorei muito para entender isso. Né? 9 anos de convertida, mas demorei muito para entender que Ele é o que eu preciso, né? E que Ele me ama de tal maneira e eu não preciso fazer nada por isso, né? Eu sendo quem sou, Ele me ama e eu não preciso me esforçar para que o amor dele seja derramado através da minha vida. E eu falo para vocês também, o Senhor fez cada uma de nós única, né? A palavra fala que Ele nos fez assombrosamente, né? É algo incrível e algo que a gente não pode nem explicar, né? Então, o Senhor nos fez únicas e exclusivas. Cada uma de nós tem uma força, cada uma de nós tem uma habilidade, uma personalidade, cada uma de nós. Nós podemos muitas vezes ser parecidas, né? Mas o Senhor fez algo para cada uma de nós. Então, muitas vezes, né, eu olhei para mulheres como uma ameaça para mim. E é difícil de falar isso, porque o Senhor me curou há pouco tempo, né? Mas eu passei a amar, né, as mulheres e olhar para elas não como uma ameaça, mas como mulheres que têm uma capacidade muito grande de que se nós, né, nos unirmos, a nossa capacidade ela aumenta, né? Porque nós temos família, né? Nós temos filhos, muitas de nós temos filhos, muitas de nós ainda vão ter, e nós podemos juntas, né? Juntas podemos acrescentar uma da vida das outras, né? Eu sou diferente, a minha irmã, né, é diferente e nós acrescentamos na vida uma da outra. Então, isso que é lindo, né, de ver. Então, nós não precisamos ser uma ameaça para uma para outra e nós não podemos, né, criar essa ilusão na nossa cabeça de que precisamos ficar esteticamente, né, visíveis, e eu não vejo problema nenhum em relação à estética, mas às vezes é a questão do sentimento de que eu preciso provar algo para alguém, eu preciso provar algo para as mulheres. Já ouviu aquela coisa de que mulheres se vestem para outras mulheres verem? É essa situação. Não tem problema nós andarmos lindas e arrumadas e perfumadas, não tem problema a gente fazer algo estético, o problema é o nosso coração, aonde ele está. Se isso é para causar um impacto nas outras pessoas e, né, de alguma maneira a gente buscar nossa confiança nisso, ou se isso é para o meu bem-estar, é para eu me olhar e me sentir bem. Então, a gente precisa alinhar o nosso coração diante dessas coisas, né? E que nós podemos, sim, ser mulheres unidas, sermos mulheres completamente diferentes, mas que existe um propósito para nós, né? Então, eu creio que o Senhor, quando Ele coloca, né, essa confiança em nós, através do seu amor, nós conseguimos andar de maneira diferente e olharmos umas para as outras com amor, sem intimidação, né? Olhando para aquilo que ela tem de diferente e aprendendo com elas, né? Para sermos unidas, né? Porque isso é muito importante. Então, tem uma oração que ele fala: Senhor, obrigada por me renovares, por me limpares e por me refazeres diariamente na mulher que tu vislumbras. Eu tenho confiança na tua graça salvadora. Né? O Senhor me salvou de mim mesma, né? Salvou dos meus pensamentos, salvou da minha falsa humildade, me salvou de olhar para mim mesma, né? E me sentir ofendida e me sentir diminuída por causa da minha personalidade e por ver mulheres tão diferentes de mim. E eu não sou um erro, né?
eu não sou diferente, eu sou diferente, isso não é um problema, né? E a outra mulher que tem uma personalidade diferente da minha, ela não é um erro, ela não é um problema. Nós fomos feitas de maneira única e assombrosa pelo Senhor. Então, que nós possamos unir isso, né? E alcançar o reino através desse lugar e alcançar outras mulheres também, né? A palavra de hoje, né, de um lembrete de luz assim para o nosso dia, né? Eu sou forte, porque Jesus tem me dado uma verdadeira fonte de confiança, né? Quando a nossa confiança estiver abalada, quando nós olharmos para nós mesmos e estivermos abaladas, a fonte é Ele, né? A fonte de confiança é o Senhor. E eu quero declarar sobre a tua vida que a tua fonte de confiança é o Senhor. Ele é a base, né, de tudo para a nossa vida. E que tu entenda que tu és única. Única para Ele. Única para tua família. Se você tiver filhos, você é única para Ele. Ninguém te substitui, né? Então o Senhor diz que as pessoas dizem assim, todo mundo é substituível, mas não, gente, não. Nós somos únicas para Deus. Nós não somos substituíveis. Nós somos únicas. E eu quero declarar que você que hoje se sente intimidada, com medo, né, de estar em ambientes porque não se encaixa, eu quero dizer para você que você é única e que essas mulheres que você tem medo, que você acha que não se encaixa, elas também precisam de vocês e vocês também precisam delas, né? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe essa caminhada de busca, de força, de confiança no Senhor. Amém. Um bom dia para vocês.